Seja bem-vindo ao Macabrocast. Olá, família macabra! Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos, voltando depois de um tempo que nós ficamos para... Vocês sabem muito bem porque eu estava meio que de luto pelo falecimento do meu pai, mas agora a gente está voltando, estamos voltando com força, estamos voltando com tudo e estamos voltando com o pé na porta. Hoje o tema vai ser sobre casos famosos internacionais sobre relações abusivas, dando continuidade ao que nós falamos que foram os casos do Brasil. Então, antes de mais nada, eu queria falar que a minha antologia, o edital está aberto, Mais Amei Você, com uma parceria da Dark Books, editora Dark Books, a minha antologia está lá em aberto. Nós queremos formar esse novo aumento de violência e de feminicídio. Vamos abrir os olhos com o terror, galera. É o terror para conscientizar, é o terror para escandalizar, chocar e fazer a galera pensar. E antes de mais nada, nós já vamos começar hoje. Nós temos uma convidada especial, ela que participou do outro, ela que está aqui de novo, ela que é uma escritora, ela que é uma assistente social, ela que conhece muito bem a causa a fundo. Lia, dá um oi para a galera, Lia. Olá, boa noite. Estamos aqui, para gravar a segunda parte desses casos abusivos, de relacionamentos abusivos, e dar um alerta para a sociedade aqui no canal do Macabrocast. Muito obrigada pelo convite. Isso aí, gente. E mais uma vez, quem é ela? Ela, a nossa apresentadora, é a segunda princesa no meio dos ogros, a ogra no meio dos... Ela, louca dos filmes, louca, dá um oi pra galera, louca. E aí, people do Macabrocast, tava com saudade de gravar com vocês, então a gente tá aqui de novo, depois desses momentos turbulentos. E aí agora a gente vai fazer a parte 2, só que agora international, direto de vários países ou de grande parte dos Estados Unidos, estranho isso. Mas ao longo do vídeo vocês vão achar bem interessantes os casos, então fica aí com a gente e vocês vão adorar. Isso aí, galera, e ele, nosso segundo apresentador junto comigo, ele que é o cérebro por trás do Macabrocast, o Macabrocast por trás do cérebro. Ele que, apesar de ser conhecido como Boto, nunca foi abusivo, ele só seduzia, não maltratava. Anderson, dá um oi pra galera! Fala, galera macabra, agora vamos aí pra parte 2 aí, só casos sinistros internacionais aí, e vamos que esse programa vai ser polêmico. E antes de começar também, gente, eu não posso esquecer o que acontece. Vocês sabem, deu para entender que vocês viram que eu perdi meu pai, mas também nós tivemos uma outra perda. O marido da Karen, ele perdeu a mãe recentemente e eu queria dar um abraço nele, cara, e lembrar que esses programas que nós estamos fazendo agora, continuando, vai ser uma homenagem a eles, valeu? Infelizmente, Deus quis tanto meu pai como sua mãe do lado dele, e eu não posso deixar de dar esse alô, cara. Um abração aí para todos aí e vamos começar. E quem vai começar para falar de um caso bizarro, um caso muito sinistro, é ela, Karen. Karen, qual o caso que você trouxe pra gente hoje? Bom, o meu caso de hoje é um pouco sinistrinho, porque é com uma criança de 6 anos. Não sei se a galera que assiste a gente já ouviu falar daqueles concursos de Miss nos Estados Unidos, tipo a Honey Boo Boo do Discovery Channel, ou qualquer outra mini Miss, que lá nos Estados Unidos isso bomba muito. E no ano de 96 foi o caso da JonBenét Ramsey, que é essa criança que é a vítima do caso que eu trouxe. Ela era a mais famosa, a mais conhecida, podemos dizer até que ela era a queridinha. Tipo assim, se a JonBenét estava no concurso, nenhuma criança ia vencer. Todo mundo já sabia disso. Ela era bonitinha, carismática, fofa. Ela era uma princesinha. Só que, na noite do dia 20... Olha que data propensa para um ataque a uma criança, não? 25 de dezembro de 1996, ela estava dormindo com a família, eles tinham voltado de um concurso, e nessa, no meio da madrugada,
encontraram o corpinho dela no porão, enforcado, com pijaminha ainda, uma cena muito pesada. E quem encontrou foi o pai. Quem encontrou foi o pai dela. E nisso que começou as ligações, as investigações, muito se suspeita de ter sido os pais dela. Vamos por partes. Primeiramente, o caso da JonBenét ficou muito conhecido, porque é uma atrocidade com uma criança. Ela teve um trauma craniano e morreu por asfixia. Então, assim, é muito cruel isso com um ser humano adulto. Imagina com uma menina de 6 anos. Quando o pai encontrou, um dos suspeitos são os pais, né? Porque dizem que tinha uma carta e, primeiramente, essa carta falava de um resgate. Ou seja, deu a entender que, primeiramente, ela foi sequestrada. E pediram exatamente o valor de bônus que o pai ganhou no trabalho. E não tinha indício de arrombamento, invasão, de nada. Então, ficou ali para todo mundo que os pais criaram aquele bilhete porque foi usada uma folha do caderno da mãe dela, com a caneta da mãe dela, e a caligrafia era muito parecida com a mãe dela. Então, a mãe dela foi uma suspeita por muitos anos. E pelo pai ter achado o corpo muito assim, procura aqui, procura ali, eu vou olhar no porão. E quando chegou no porão, diz, eu encontrei, aquela coisa bem teatral. Então, durante muitos anos, os pais foram os suspeitos do caso. Ao longo dos anos, houve muita pesquisa, muita investigação de quem pode ter sido o criminoso que fez essa maldade com ela. E até hoje ainda desconfiam dos pais. Particularmente até eu também. Porque tem uma história por trás disso, de que o irmão dela, o irmão mais velho dela, vivia aquelas tretinhas de irmão, de brigar com ela. Então, ele havia batido nela uns dias antes. Ele devia ter uns 9 anos e ela 6. Ele bateu nela uns dias antes e com um trem de brinquedo. Ele tinha um trenzinho de brinquedo, então ele bateu nela. Isso tudo por causa de um abacaxi. Ele estava comendo um abacaxi, ela queria também, ele não quis dar, ele pegou e bateu na menina. Então, a mãe dela tinha uma doença, foi diagnosticada com enurese noturna, que é um surto que a pessoa dá de violência. E ela viu, quando ela acordou, ela viu o filhinho e aí, quando ela acordou, ela viu o filho e a JonBenét brigando por causa daquele abacaxi. Por que eu estou em ênfase do abacaxi? Porque o legista viu que no estômago da JonBenét tinha um pedaço de abacaxi não digerido. Ou seja, a porrada que o irmão deu na cabeça dela com o carrinho foi o que deixou ela desacordada. E o surto da mãe só piorou a situação da agressão, fazendo até ela... Aqui, assim, não tem relatos de como que a mãe pode ter matado ela nesse surto. Mas o fato de ter enforcado a menina no porão foi o que fez a asfixia dela. E como o diagnóstico do legista diz que ela teve um trauma craniano, não sei se o menino teria força suficiente para isso, mas ela sendo uma menina pequena de 6 anos, o impacto no chão... E eles dizem que a marca na cabecinha dela era exatamente a marca da ponta do trem. Só que ainda assim, esses pais não estão presos, esse irmão não está preso. Por algum motivo, por um tempo, eles não quiseram ajudar no caso. Tipo, a gente não vai mais dar depoimento, chega, já falamos. A gente não vai mais ajudar a polícia. Mas, em contrapartida, eles foram para a televisão para falar, para ganhar mídia, para ganhar fama em cima da morte da menina, em cima do sofrimento deles. Então, assim, até hoje tem gente que acha, porque como eles não estão presos, não houve provas concretas, são chamadas de provas substanciais, de que eles são os acusados, de que eles são os criminosos, eles não estão presos, não foram para julgamento. Mas muita gente diz que sim. Mas, assim, foram usados muitos argumentos de que não poderiam ser eles. Tinha assalto acontecendo na época no bairro dela, tinha um vizinho que era um tarado infantil, mas não houve... Não tem no corpinho dela, não tem nenhuma marca, nenhuma agressão de abuso, nada disso. Foi só aquele momento do surto, porque por algum motivo a mãe acordou e viu os dois brigando e surtou com aquilo. E aí viu o irmãozinho batendo na menina, não sei dizer em detalhes se foi a porrada do irmão ou o surto da mãe que levou ela ao óbito.
mas dizem que foi asfixia, ela ficou 8 horas pendurada no porão, e o traumatismo craniano. É uma coisa bem... É um caso muito esquisito, e como você próprio falou, a gente até hoje não tem provas, mas assim, eu vou dar já a minha opinião. Pela atitude dos pais, por eles terem, tentado atrapalhar, falando que não ia ajudar, e em vez de ir atrás da polícia, irem para a mídia, eu acho que eles podem ser responsáveis sim, entendeu? E às vezes, sei lá, a mãe pode ter da filha, sabe? Tem esses casos também. Começou a sentir inveja da filha, aí viu a filha brigando com o irmão, aí foi lá, foi querer dar e acabou matando a criança. Isso pode ter acontecido também. E tem um detalhe, que a carta encontrada dentro da casa, que veio de um caderno da mãe, usado com a caneta da mãe, tem 3 páginas. Que maluco psicopata invade uma casa, mata uma criança e tem tempo para escrever uma carta de 3 páginas pedindo resgate no valor do reembolso de bônus do pai. Era o valor exato do bônus que o pai da menina recebeu no fim do ano. E era esse o valor. Eles não botaram nem para mais nem para menos. Era o valor exato, com todos os centavos de dólares que o cara recebeu. Mas 3 páginas. Que maluco escreve um negócio de 3 páginas? Com caligrafia, assim, de mão, bonitinho. Com paciência e calma. Então, e não tem sinal de arrombamento, não tem nada. Então, muito se desconfia até hoje de que todo o ataque, toda a invasão veio de dentro da casa. E, Anderson, qual é a sua opinião em relação a esse caso? Cara, eu conheço esse caso por alto, assim, não a fundo. E, nas poucas pesquisas que eu fiz relacionado ao caso, mostrou que são atualizações, né, do caso anos depois, né? Já tinham se passado 12 anos, né, da morte da menina. E essa promotora deixou bem claro que os pais definitivamente não tinham nada a ver com o caso. Porque isso foi o que a promotora alegou, por causa de questões de amostra de DNA e tal. E fizeram isso anos depois, né? Fizeram todo um estudo de novo para ver, e apontava que as análises, né, técnicas apontavam que tinha sido uma pessoa de origem hispânica. Não sei como eles chegaram a essa conclusão da característica de ser hispânico só pelo DNA, entendeu? E teve um lance também que aconteceu, isso já em 2019, recente. O Michael Vail, né, levou à polícia uma carta escrita por um amigo, Gary Oliva, o nome do cara, onde ele meio que confessava o crime, né, nessa carta. Vou até ler a carta para vocês aqui. Ele fala assim, o Gary: nunca amei ninguém como amei John Bennett. Eu a deixei dormir e sua cabeça bateu e eu a assisti morrer. Foi um acidente. Por favor, acreditem em mim. Ela não era como as outras crianças. Aí já mostra aquela questão que a gente estava falando, né, de a obsessão, né? Se é que isto é verdade. E o Michael já tinha esse Gary como suspeito, porque no dia do assassinato da menina lá atrás, ele havia recebido uma ligação desse amigo dizendo que havia machucado uma menina, mas ele não se referia à filha do cara. Tanto que esse Gary, ele cumpre uma pena de 10 anos de prisão por posse de pornografia infantil e outras fotos de criança, que incluíam imagens da autópsia da John Bennett, cara. E ele já era sido investigado como suspeito desde 2012. Então, a reviravolta nessa história toda dá a entender que quem cometeu isso, por mais que as provas indicassem, davam a entender que poderia ser as questões de um irmão com ciúme e tal, mas já tá apontando que era esse cara. Agora, o que é a verdade, meu irmão, eu acho que a gente não vai saber, mas essa é o que dizem que é a verdade no momento. Agora, os detalhes e os pormenores, é um caso muito complicado mesmo, e tem todas essas provas que até a Karen citou, que demonstram um caminho, mas a investigação está indo para outra direção totalmente oposta. E, Lia, você conhecia esse caso? Qual é a sua opinião?
por alto essa parte que o Anderson falou, eu não conhecia, né? E assim, a minha opinião profissional é que é muito perigoso o universo business para uma criança. É muito perigoso a adultização da criança. Isso eu não estou falando em aspectos de roupas adultas em criança. É inserir a criança num ambiente de trabalho pelos pais, no qual eles tiveram vantagens com a menina quanto viva e ainda tiraram vantagens dela quanto morta. Então, assim, tanto ela em vida quanto em morte, houve um oportunismo da família. Então, assim, quem matou, como matou, se torna um mistério porque as pessoas querem assumir ainda uma culpa, digamos, dependendo do nível de psicopata que seja a pessoa, para atrair mais holofote em cima deles, para atrair mais fama em cima deles, né? Isso já, e assim, não sei que tipo de mente doentia, mas tem pessoas que querem isso para si. Então, é um caso que, para mim, no meu entender, quando eu fiquei sabendo, eu acredito que o assassinato dela foi dentro de casa pela mão dos próprios familiares. Isso aí, cara. É um caso muito bizarro mesmo. E só o futuro, a justiça, vai realmente nos dizer, com provas, que quem foi o culpado desse assassinato. E agora, eu vou partir para outro caso. Eu que vou começar a falar agora. Eu vou falar de um caso muito, muito famoso, que é da artista, a atriz, que fez um dos meus filmes de terror preferidos. Na verdade, no meu top 10, é o segundo melhor filme de terror que eu vi na minha vida, depois de Exorcista. Se chama Poltergeist. E eu vou contar a história da Dominique Dunet. Quem foi Dominique Dunet? Foi a que fez o papel da irmã mais velha daquela família do filme Poltergeist. Entendeu? Ela, não sei se vocês sabem, ou alguém conhece a história dela, ela foi assassinada pelo namorado, e agora eu vou contar mais ou menos como que foi essa história. A Dominique Dunet, ela nasceu em 23 de 11 de 1959. Ela era filha de Ellen Beatriz Lane e o pai, Dominique Dunet. E o namorado dela se chamava John Sweeney. Mas esse cara, ele era dono de um restaurante badalado. Ele era chefe de um restaurante badalado. E ele começou a namorar com ela, só que a família toda era meio contra, cara. Que esse cara, ele era extremamente maluco. Ele era ciumento, possessivo. Ele era abusivo, ele não deixava, ele afastou ela da própria família. Foram só coisas horríveis que foram acontecendo durante essa relação. E o que acontece? Ela, para você ter uma noção, chegou ao ponto de a última aparição que ela fez na TV foi uma série chamada Wall Street Blues. E ela ia fazer o papel de uma menina que sofria uma relação abusiva e essa menina era espancada. E ela chegou lá de tal forma que ela não precisou fazer a maquiagem de espancamento, porque um dia antes ela havia sido duramente espancada pelo namorado. Ela chegou lá toda marcada, o pessoal ficou horrorizado. Ela, não, eu vou gravar, já que eu vou fazer o papel de uma menina espancada. E ela fez o papel. Ela fez o papel da menina espancada. E, assim, a história da morte dela é meio... É uma tragédia, só que é uma coisa assim meio... O cara espancava ela. Ela se separou do cara umas 2 vezes. E o cara ia lá, conversava, pedia perdão. E ela ia e voltava pro cara. Ele tentou matar ela, enforcada. O amigo que separou, ela ficou um tempo separada do cara, mas mesmo assim resolveu dar mais uma chance. E essa última chance que ela deu foi o que ocorreu a tragédia. Como é que foi que aconteceu? O cara chegou lá, ela estava morando com esse amigo, dividindo um apartamento com a casa. Aí o cara bateu na porta, chamou ela para conversar. Então ela estava conversando com ele com a porta trancada. E eles começaram a conversar. Ela foi abrir a porta. Nisso que ela foi abrir a porta e foi para a varanda,
Eles começaram, o amigo dela ouviu um barulho. Quando chegou na varanda, ele estava enforcando a garota. Aí ele estava enforcando, ela já estava desacordada, e ele só sabia falar: eu matei a minha namorada e tentei me matar. Ele falava isso: eu matei minha namorada e tentei me matar. Mas, na verdade, ele não tentou se matar nada. Ela foi morrer uma semana mais ou menos depois, porque o cérebro dela deu morte cerebral, falta de oxigênio. Os pais doaram os órgãos dela. E o cara, ele ganhou uma pena de menos de 6 anos. Menos de 6 anos. E até a morte dos pais dela, eles achavam que ele ficou praticamente impune. E isso me lembra os casos aqui no Brasil, que se você for ver, não são apenas casos brasileiros que o assassino fica impune. Lá também. Era um cara poderosíssimo, era um cara baladíssimo, um chefe de cozinha, entendeu? Que matou a namorada e praticamente ficou por isso mesmo, não cumpriu nem 6 anos de cadeia. E, Anderson, você conhecia esse caso? O que você tem a falar sobre esse caso? Esse caso é bizarro. Isso tudo que você falou se resume à inveja pela fama que ela estava conquistando. Essa atriz, ela tinha feito uma série inspirada no Fama, ela tinha feito Casal 20, não sei se vocês lembram, aquele clássico, né, dos anos 80. Filmou Poltergeist, que é o que o Peterson citou. Fez Chips também, que era uma série bem conhecida, e ela começou a despontar no filme. E nesse meio tempo, ela conheceu esse cara aí no mesmo ano que ela gravou isso tudo. Ela gravou tudo isso que eu falei aqui em 82. A carreira dela estava despontando quando o crime aconteceu, exatamente quando o filme Poltergeist explodiu na bilheteria e começou a ter muita audiência, ficar em primeiro lugar, fazendo entrevista e aquelas junket e tudo. E aí aconteceu esse crime aí bárbaro, entendeu? Bárbaro. Mas é um caso extremamente bizarro, cara. É tudo por inveja. Não era ciúme, era inveja do sucesso. E fazendo uma pequena correção no Peterson, ele não era chefe de cozinha, ele era ajudante de chefe de cozinha. Então ele se sentia, pelo que eu entendi, inferiorizado por ela ser uma estrela em ascensão e cometeu essa barbárie com essa menina aí que estava com a carreira despontando. E, Louca, você conhecia essa história? O que você tem a dizer sobre esse caso? Eu não conhecia essa história. Eu já tinha lido sobre algumas bizarrices do Poltergeist, de outras produções de terror, que pessoas morreram e tal. Mas nunca de forma profunda, assim, pra tipo, por que essa pessoa morreu assim? E por incrível que possa parecer, é comum, né, nos Estados Unidos isso, esses relacionamentos abusivos, o cara ser obcecado, o cara ter inveja do sucesso da pessoa, ou a pessoa, a mulher do cara, e acabar em óbito. Porque não é o primeiro que eu vejo que termina assim, não é o primeiro relacionamento internacional, assim, vamos dizer assim, internacional pequeno, né? Que a gente fica sabendo que a pessoa tinha um relacionamento abusivo, tentou se afastar, não conseguiu, muita gente sabia, muita gente tentou ajudar e acabou do jeito que acabou. Então, assim, é triste saber que lá é uma coisa comum, sabe? Porque é normal e ainda pior ainda, o criminoso ou a criminosa pena leve, pegar uma pena tão leve assim, então é cruel e não tenho muito o que falar, porque não, só revolta, né? Então é triste ver uma situação assim, ainda mais ela, que, poxa, Poltergeist é um clássico do terror, ela super seria reconhecida, super estava crescendo e perdeu a vida por causa de um cara obcecado, um cara invejoso. Então, e a justiça na hora de ser feita não foi feita, então é complicado. Vou fazer um parênteses. É muito semelhante ao caso da Daniela, né? Pérez, né? É um caso bem semelhante, né? Sabe quem é o irmão dessa atriz? Você sabe quem é o irmão dessa atriz? Vocês lembram daquele filme Lobisomem Americano em Londres?
Lembra do filme Lobisomem Americano? Não tem um amigo que é morto, que fica perseguindo o lobisomem? É a irmã daquele ator. Ele é da família, porque a família dele são de atores. É o Griffin Dunne, que faz até o This Is Us atualmente. Falando que é comum, porque tem um filme chamado Star 80, que é Estrela 80, que é a história de uma Play Bunny, uma coelhinha da Playboy, que ela fica famosa, porque ela virou coelhinha da Playboy, então ela é uma modelo super conhecida dos anos 80, bem início dos anos 80. E em cima disso, ela faz a vida dela, ela faz a fama dela, só que ela já tinha um namoradinho, e aí ela continua a vida dela normal, ele até então apoiava. E do nada ele começou a ser agressivo com ela, violento com ela. Só que ela estava crescendo na vida, estava prejudicando a vida dela como modelo, então ela se separou dele, só que ele não deixou ela em paz. E aí ela foi e mudou de casa, mudou de vida, mudou de tudo. Um belo dia para fazer o divórcio e tal, porque ela estava com outra pessoa, ela vem aqui em casa e a gente vai assinar o divórcio. Então tá bom, eu vou assinar o divórcio. Ele levou uma espingarda, ficaram só os dois. Ele abusou dela sexualmente e mandou ela deitar no chão com a cara para baixo. Ele atirou na cara dela e depois ele se matou. Mas ele se matou num esquema que o corpo dele ia ficar por cima do dela pra, tipo, morremos juntos. Porque ele era muito obcecado por ela, ele não suportava a fama dela, ele não conseguia viver de uma maneira de que alguém que ele amava era almejada e amada por outros. Ele não conseguia viver com essa informação. Então ele ele acabou com a vida dela porque ele ficou maluco quando ela deixou ele. Ele ficou pálido. Ele era daqueles tipo golpista, de viver dando golpinho, meio parecido até com o marido da Linda Lovelace também. Tirar proveito dos outros, das coisas. Então, quando ela cortou isso dele, ele surtou. E aí ele começou a ficar nessa obsessão por ela, essa coisa de ficar atormentando a vida dela, do namorado novo e tal. E ele acabou desse jeito. Então, pra mim, quando eu escuto que nos Estados Unidos acontece isso, e é uma coisa tão comum, eu fico horrorizada, porque isso aconteceu nos anos 80. Esse aí aconteceu também nos anos 80. E olha quantos já devem ter ocorrido nos Estados Unidos e a gente nem sabe. E aí a justiça, em vez de fazer justiça, prender os caras de verdade, não, tipo, menos de 6 anos. É muito cruel um negócio desse, é muito cruel. E, Lia, qual é a sua opinião sobre esse caso? Você conhecia? Não, eu realmente não conhecia. Já tinha ouvido falar das bizarrices do filme, né? Do que houve com os personagens e tal. Mas sobre esse caso, não. Mas isso é comum antes, durante, e ainda vai ser muito comum anos à frente. Questão de ciúmes, questão de a mulher ganhar mais do que o homem, a mulher ter uma notoriedade maior do que o homem. Isso ainda machuca o ego masculino. É muito mais comum do que vocês podem imaginar, esse tipo de crime, no qual o companheiro acaba matando a companheira, tanto por ele achar que ele é o dono dela, quanto também por inveja, por a companheira estar se dando bem e ele não. E assim, eu vou te falar uma coisa, esse caso, ele chegava a ser uma lenda urbana, porque na minha época, primeira vez que eu ouvi falar desse caso, porque ele vem junto com as lendas do que aconteceu com o filme Poltergeist. Primeira vez que eu ouvi falar, diziam que esse cara ficou maluco e matou a garota com um machado. Partiu a cabeça dela com um machado. Tanto que há pouco tempo que eu fui descobrir que ele não tinha matado ela com machado. Ele tinha matado ela estrangulada. Mas na minha época, eu não sei se antes você tinha ouvido falar isso. Uma das lendas era que ele tinha matado ela com machado. Mas na vida real, aí eu descobri que não. Mas isso, é uma das coisas do Poltergeist junto com a morte da menina, com um problema no estômago também. É um caso bem, bem bizarro. E agora, quem vai trazer outro caso famosíssimo pra gente é o Anderson. Anderson, qual é o caso que você vai trazer pra gente? Então, galera, o caso que eu vou trazer agora é um caso bem famoso, que é o caso do ex-jogador de futebol americano, que jogou em vários times famosos lá dos Estados Unidos, e ator também norte-americano, que é o caso do O.J. Simpson. Curiosamente, na data que se comemora o Dia dos Namorados aqui no Brasil,
a duros golpes, né, de faca interromperam a vida ali de amigos, vamos assim dizer, nos Estados Unidos. Por volta do dia 12 de junho de 94, Nicole Brown e o Ronald Goodman foram violentamente assassinados na casa dela, né? E o principal suspeito dessa história toda aí era o O.J. Simpson, que era o ex-marido, né, da Nicole. E em razão dessa grande exposição do caso, o processo, né, que apurava que o Simpson era autor do assassinato, virou um estudo de processo penal midiático, porque isso foi extremamente noticiado. A mídia acompanhava o julgamento e toda a investigação, assim, como se quase um show, assim. A gente já até viu isso aqui, nós citamos no outro programa o caso da Eloá, que foi um caso muito parecido, né, que teve uma repercussão assim, né, de toda a imprensa ali tá cobrindo, né, o caso e fazendo todo aquele sensacionalismo ali que também acontece lá nos Estados Unidos, né. E a vítima, no caso, Nicole Brown, ela começou a ter relações com o O.J. logo após ele ter se separado da primeira mulher dele, né? E eles tiveram 2 filhos, tal, e só que o O.J. ele sempre era muito ciumento com ela e muito violento. Tanto que no mesmo ano que eles oficializaram a união, o Simpson, utilizando-se de um bastão de beisebol, quebrou os vidros do carro dela. Ele teve uma crise de ciúme bizarra, assim. E foi ali que foi o start de todas as agressões que vieram à frente, né? E a separação deles dois ocorreu tipo uns 7 anos depois, né? Com todo esse relacionamento abusivo, ela sofrendo, ela falava... Ela comentava até com algumas pessoas, né, que por motivo que ela saiu, porque ele era extremamente agressivo e possessivo. E mesmo após essa separação, o Simpson sempre se mostrava muito agressivo com ela, né? Tendo, inclusive, chegado a invadir a casa dela numa situação, ele já separado e tal. E essa situação foi de uma agressividade tão grande que ela teve que se trancar na cozinha, né? Para se refugiar, porque ele ia matar ela ali, naquele dia. Então, todos os elementos desse crime apontavam ele como autor, por causa de todo esse histórico que ele tinha e esse intenso sentimento de ciúme, né, que ele tinha por ela. Era muito doido isso. Ele não tinha pela primeira esposa, que ele teve relacionamento, mas com essa, ele era extremamente obcecado pela mulher. E 5 dias depois do assassinato dela, o Simpson foi acusado do duplo homicídio dela e do amigo que eles falavam que era amigo, mas eles estavam, o cara que foi morto com ela estava começando a ter um relacionamento com ela. Então isso aí provavelmente, além de toda a perturbação que ele deve ter, gerou o gatilho para ele ir lá e fazer a barbaridade que ele fez. E quando ele foi indiciado, né, como o principal suspeito, começou ali toda a mídia caiu em cima, pô, ele é o suspeito, até que ele fugiu. Ele, numa situação de desespero, ele pegou o carro e começou a fugir pela cidade, foi perseguido pela polícia, e helicóptero, e a mídia mostrando, parecia coisa de filme, literalmente, assim. E ali começou toda essa coisa, ao ponto de essa perseguição, ela tomou conta de todos os canais dos Estados Unidos. E na mesma época, no mesmo momento, estava acontecendo a abertura da Copa do Mundo de 94. Só que ninguém estava mostrando, porque as pessoas só mostravam o O.J. fugindo de carro nessa situação absurda de perseguição. E após ter sido preso, aí começou ali todo aquele julgamento tal, e começa todo esse desenrolar mais absurdo que encaminha para o fim desse julgamento. Que esse fim desse julgamento é que é o mais absurdo. E após ele ter sido preso, começa todo aquele julgamento ali, tal, aquele grande debate, tal, a brutalidade do crime, ele pelo fato de ser uma celebridade e tudo. Mas por se tratar de um homem negro sendo acusado de matar 2 vítimas brancas,
o júri, que na época foi composto por 12 jurados, sendo que a maioria eram de pessoas de cor negra, isso e a contratação, que quem defendia ele no começo do caso era até o pai das Kardashian, da Kim Kardashian, daquela galera ali. Então ele, no começo, ele começou a fazer todo o papel tal, e o O.J. Simpson, quando ele viu que as coisas estavam se fechando para ele ser condenado, a outra equipe jurídica que ele contratou para assessorar o pai da Kardashian e depois botar o pai da Kardashian de lado, ele meio que falou assim, a gente precisa de um advogado negro que defenda causas negras para a gente reverter a história. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eles queriam fazer com que fosse... com que ele, pelo fato de ser negro, ter ascensão e ter sido quem ele foi, que ele estava sofrendo uma perseguição racial, e não tudo o histórico que ele fez ali durante todo o processo. E as provas técnicas ali, periciais da situação, só apontavam para um único caminho, que tinha sido ele, não tinha outra pessoa. E a defesa do jogador, né, muito habilidosa, levou essa discussão, como eu falei, para uma questão toda racial, até que teve um ponto-chave da situação, que foi a luva encontrada na cena do crime. E o advogado de acusação, desculpa, que era uma mulher, ela falou, não, ele tem que botar uma luva de golfe, jogador de golfe, né, quem joga golfe. E ela falou, não, ela tem que provar, porque essa luva foi achada na cena do crime, então se ele colocar a luva e a luva encaixar na mão dele, ele é o assassino. Era a grande chave ali para resolver esse mistério. E o que aconteceu? A luva não coube na mão dele. E, por fim, o veredito do júri concluiu que, por causa dessa informação, o O.J. era inocente. Entendeu? E teve toda a repercussão, e ele, gente, foi inocentado de um crime bárbaro desse por uma falha de uma prova técnica da situação. É uma situação extremamente absurda, e eu queria saber, vocês conheciam provavelmente, que é um caso que foi muito divulgado, e o que vocês têm a falar sobre essa situação extremamente absurda que é o caso O.J. Simpson? Eu acho que foi uma baita de uma jogada de mestre, né? Pegar um caso de assassinato e botar como se fosse um caso racial, entendeu? Aí vem uma coisa que eu até falei com um amigo há pouco tempo, é o caso da a vítima que sofre que sofre o racismo, sofre perseguição, às vezes de vítima passa a ser perseguidor. Ou seja, eles foram extremamente inteligentes, usaram isso aí e um assassino foi inocentado. É o que você falou, às vezes o cara pode ter feito até calculado. Aí, eu vou pegar essa luva menor, vou deixar largada aqui e vão usar como prova e não vai estar na minha mão. Às vezes tem isso, pode ser, porque ele era um cara extremamente inteligente. Ele era um cara extremamente inteligente. Então, pode também ser isso. Mas é o que você está falando, cara, é um absurdo. E hoje em dia eu vejo, porque tudo o pessoal quer botar um âmbito racial, um âmbito homofóbico, tudo você tem que falar sobre isso, você tem que levantar a bandeira, sabe? É como se fosse uma obrigação. É uma coisa que eu acho que não é legal. Todos com os mesmos direitos, são todos iguais perante a lei, então tem que ser julgado como uma pessoa, não importa a raça, não importa o que ele fez. Mas isso, infelizmente, não foi o que foi acontecido. Essa é a minha opinião. E, Karen, o que você acha desse caso? Bom, particularmente, eu tenho que dizer que eu sou entusiasta do caso O.J. Simpson. Lógico que é por causa dos Kardashians, mas, enfim, ao desenrolar da história, foi me prendendo a ponto de eu querer saber o que aconteceu no fim, que fim levou e afins, e como ele tá hoje e tal. Então, assim, falar dessa história pra mim tem muito detalhe, tem muita coisa que não é explicada, tem muita coisa que não é exposta, falada, tem muita coisa que foi feita muito até pra mídia, como essa situação da questão racial,
ficou para a história essa história da luva. Então, assim, primeiramente, a parte do relacionamento deles serem abusivos, ela contou isso. Eu vou falar onde as minhas fontes, eu acredito que não tenha muita credibilidade, né? Porque são celebridades. Mas a mãe das Kardashians, a Kris Jenner, fala no seu livro autobiográfico que a Nicole sempre estava fazendo desabafos de que não estava mais aguentando viver com o O.J., porque ele era muito agressivo, ele era muito violento, ele era muito ciumento, tudo era motivo para brigar, tudo era motivo para bater, tudo era motivo para discutir. Então ela se separou, mantendo a amizade com a mãe das Kardashians. Com isso, porque o O.J. e a Nicole Brown eram muito amigos da família Kardashian, a ponto de ele tentar se matar no quarto da Kim Kardashian. Quando ela tinha uns 14 anos, ele tentou se matar no quarto, e foi aonde o Robert Kardashian, que está no time de advogados do O.J., para ele aquilo ali foi a gota. Então ele falou: daqui para frente eu não mando mais em nada sobre eu não lidero mais a equipe e eu não vou mais tentar defender você. Eu posso ficar ali dando um espetáculo aqui e ali, mas eu não tomo mais à frente. Então é onde ele se retira como um dos advogados principais. Ele faz parte só da equipe, mas não tem poder de nada, de mandar em estratégia nem nada disso, porque para ele foi a gota ver um amigo de tantos anos querer se matar no quarto da filha dele adolescente. Peraí, se você não é culpado, para que você quer fazer isso? Você não tem motivo para isso. Confia que vai dar tudo certo. E ele não confiou. Então, foi vamos dizer assim, para mim, para o pai da Kardashian, ali tinha coisa. Então, quando o O.J. estava confiante, quando trocaram o advogado e tudo mais, e a luva não entrou, ele achou que estava tipo, tá tudo ganho, beleza. Só que para que você escreve uma autobiografia dentro da cadeia? Porque ele foi preso de novo depois. Ele não foi preso e condenado pela Nicole Brown, mas ele foi por outros crimes, também de violência contra mulheres. Ele tem várias acusações de crime contra mulheres, contra a mulher que ele teve depois da Nicole. Ele é um cara extremamente agressivo, um cara extremamente ignorante, bruto e violento. Ele realmente tem que viver preso, porque ele não pode viver em sociedade. Ele não pode ter relacionamento. E ele escreveu uma autobiografia, e nessa autobiografia ele fala: se eu tivesse matado a Nicole Brown, ele dá detalhe. Ele dá detalhe do que ele fez, do que ele diz que poderia vir a ter feito. Aí eu falei: não, querido, você não vai dar detalhe de uma coisa que você não fez. É óbvio que você fez, você está dando detalhe explícito. Não é possível. É aquela situação da revolta, de você falar assim, só eu estou enxergando isso aqui. Mas, enfim, hoje essa história virou série, né? Bem produzida, aliás, muito boa. As atuações são incríveis, bem fiel ao caso, porque na época que eu assisti a série, eu fui buscar informações do que era verdade e o que não era. Mas é um crime que ficou aí para a história. Hoje eu não sei se ele está solto ou se ele está preso, mas pelo crime da morte da Nicole Brown e do não lembro o nome agora, ele não foi culpado, ele não levou a culpa e ficou aí sem saber quem é o grande assassino de Nicole Brown. Que coisa bizarra. E agora o que você está falando assim, em relação dele ter falado mais ou menos o que ele fez, ele pode até confessar, porque nos Estados Unidos tem a lei que você não pode, se você foi inocentado do caso, você não pode ser julgado de novo por esse mesmo caso, entendeu? Então, ele já foi inocentado daquilo ali. Aí agora ele vai fazer o que ele bem entender. Pode falar, mas eu também não sei dizer se ele está preso ou está solto. Isso aí depois eu vou até dar uma olhada. E Lia, você conheceu o caso, qual é a sua opinião sobre esse caso? Uma mentira contada repetidas vezes, ela se torna uma verdade na mão de um advogado. Então, assim, um assassino na mão de bons advogados, com certeza ele vai sair inocentado. Então, assim, eu também, desse caso, soube muito por alto, mais por conta do clã Kardashian, sobre o envolvimento deles, mas, assim, fica claro que plantaram informações, essa luva, como essa luva, quem jogava, quem fazia gol para ter essa luva lá. Então, essa luva, ela foi, assim, o que livrou ele de uma pena foi essa prova substancial que foi encontrada lá.
como eu posso determinar que uma pessoa não é assassina porque foi encontrado um objeto dentro do quarto que teria... Estamos falando de quê? De Cinderela? A gente está falando de um assassinato, né? E eles mesmo assim aceitaram. Então, como foi um caso que foi para a mídia, e é um caso onde usaram a questão racial para abrandar diante de uma sociedade, é lógico que a mídia sabia o que estava fazendo, ela estava conduzindo todo o tempo, não foi só o advogado bom, mas a mídia também ajudou muito. Isso aí até me lembrou um caso que aconteceu na Bahia de um menino que foi abusado sexualmente e assassinado, tacaram fogo no corpo do garoto, e isso foi feito por 2 pastores da Igreja Universal na Bahia. Tem livros, tem várias coisas, e foi acobertado de tudo que é maneira, mas o pastor pegou uma prenda brandíssima, porque foi bancado por alto. Isso é comprovado, isso aí aconteceu. Tem tem até um episódio de uma série falando sobre esse caso, saiu em tudo que é canto. E o pai, a mãe dele morreu de câncer, de tristeza, dizendo que ela não viu o assassino do filho dela pagar pela atrocidade que fez. Para você ver como é uma coisa bem bizarra. Embora o O.J. tenha sido absolvido, né, no tribunal a respeito do caso do assassinato da Nicole, ele teve uma condenação em juízo civil para pagar uma dívida de uma quantia, né, de 30 milhões de dólares para as famílias da vítima, né? Teve essa compensação, né, entre aspas, né? Que, porra, não precisava nem do dinheiro. Acho que se ele tivesse sido condenado seria muito mais importante, né? Mas ainda teve essa parte financeira. E essas condenações fizeram com que o restante do patrimônio dele acabasse, né? Até que ele foi para o fundo do poço. Ele começou a ficar sem dinheiro, tal, passar por um monte de problema. E ele novamente sentou, né, nos bancos dos réus, que foi o que levou ele à prisão, foi em 2008. Ele foi condenado pela prática de diversos crimes, como roubo à mão armada, sequestro e associação criminosa, para você ver o nível que esse cara chegou. E ele pegou uma pena de 33 anos de prisão, e respondendo a pergunta que vocês fizeram, ele ainda está preso. Ele está cumprindo desde 2008. Aí, como se fosse uma compensação do caso. É isso aí, irmão. E nesse aí é o velho ditado sendo: aqui se fez e aqui se paga. E para quase já estamos chegando no nosso 4º caso. E quem vai trazer esse caso bizarríssimo e muito estranho para a gente é a Lia. Lia, fala qual é esse caso que você vai trazer para a gente. Então, eu vou trazer aqui o caso da Elisabeth Fritzl, uma austríaca, né, na verdade. Ela nasceu em Amstetten, na Áustria, em 1966, 8 de abril de 1966. Então, assim, era uma criança, uma adolescente muito amável, né, que, de acordo com os amigos dela, ela tinha um relacionamento muito amável fora de casa, mas dentro de casa ela era uma adolescente introspectiva. Ela era calada, ela era fechada no mundo dela. Então, quando ela já estava próximo dos seus 18 anos, em 84, o pai dela, Joseph Fritzl, convidou ela para ir como é que eles chamam lá? Aqui a gente entende isso como um porão, para consertar uma porta. E lá, quando ela entrou com ele, né, ele usou uma toalha com éter, que é um tranquilizante, né, que derruba até um leão, e ele raptou a própria filha. Ele manteve a Elizabeth trancafiada dentro de um porão por 24 anos. Mas seguimos aí o cronograma. Em 86, entre 86 e 88,
ele teve o primeiro filho. Ele escravizou a filha. Ele manteve ela como escrava sexual durante 24 anos. A primeira semana, ele manteve ela acorrentada numa cama. Esse porão que ele usava para trabalhar as pessoas diziam que ele tinha, assim, diante das pesquisas que foram feitas, que ele era engenheiro. Outros diziam que ele era eletricista, alguma coisa assim. Mas ele conseguiu, dentro do porão, subdividir para ter acesso onde ele manteve a filha dele. Tinha 5 portas. A primeira porta para dar acesso a esse cativeiro, ela era de chumbo e era com abertura digital, no qual só ele conhecia a senha. A família em si não sabia da existência, da extensão desse cativeiro, sendo que ele teve 7 filhos. A Elizabeth ela teve 7 irmãos, sendo 4 homens e 3 mulheres. E quando ele, assim, voltando um pouco, quando ele raptou a própria filha, ele deu a notícia para a polícia, né? Chamou imediatamente a polícia e disse que a filha estava metida com magia negra, ocultismo, no qual ela tinha ido embora de casa por conta disso. A família dela começou a perguntar, e para onde está minha filha? A mãe de Elizabeth começou a perguntar. Ele entrava no cativeiro, obrigava a Elizabeth a escrever cartas a punho, tranquilizando a família de que ela tinha ido embora, que ela não aguentava mais aquela vida e que ela ia tentar uma vida melhor em outro canto. Aí a mãe e os irmãos acabavam ficando tranquilos quanto sabiam que ela tinha ido embora. Ela já era de maior, 18 anos, então ela tinha tomado rédeas da própria vida. Mas o que eles não sabiam é que ela estava sendo mantida em cativeiro. Então, entre 86 e 88, ela teve o primeiro filho, a filha mais velha, e 2 anos depois ela teve mais outro filho, né? E assim ela teve 7 filhos em cativeiro, sendo que uma das crianças, que as notícias falam que foi o primeiro filho dela que morreu, e outras dizem que foi um dos gêmeos que morreram. Sendo que 3 dos 6 filhos vivos, o pai acabou levando, né, e deixando na porta da sua casa, como se a Elizabeth não tivesse tido condições de criar os filhos, né? E com mais uma cartinha deixava uma criança na porta da casa. E eles acabaram criando 3 dos filhos, né? E outros 3 ficaram junto com a Elizabeth dentro do cativeiro. E anos foram se passando. A menina foi raptada com 18 anos, né? E ela passaram-se 24 anos ela lá dentro. Então, em um dado momento, a filha mais velha de Elizabeth, ela acabou ficando doente, porque assim, dentro desse túnel, eles não tinham, ali não tinha raios solares, não tinha ventilação. Muitas pessoas questionaram, mas ela não gritava? Gente, no momento, ela gritava, na primeira semana, ela gritava muito, mas o ambiente era com provas de som acústico, né? Não dava para ouvir os gritos dela do lado de fora. E, assim, imagina, assim, para uma menina, porque uma menina de 18 anos, ficar acorrentada durante uma semana, ficar numa cama durante 9 meses, presa, acorrentada, e ele só soltou ela porque ele não conseguia fazer tudo que ele queria com ela. Ele não conseguia fazer certas coisas no âmbito do abuso sexual, foi que ele soltou ela. E como ela já havia gritado, não tinha como ela se defender, e ela foi aceitando aquilo. Ela foi aceitando, foi tendo seus filhos, foi tendo... não é nem o amor pro pai, ela nunca desenvolveu sentimento algum pelo pai. Então, assim, após 24 anos de prisão, a filha mais velha ela acabou adoecendo, e a Elizabeth ficou desesperada com a menina doente e, assim, pedia para ele, né, leva ela para o hospital, me ajuda, vamos levar ela para o hospital, que ela vai morrer. E ele acabou cedendo. Numa noite, ele pegou a filha e levou e abandonou na frente de um hospital, no qual ela recebeu atendimentos, né, mas, assim,
pela equipe médica que recebeu ela. Começaram a fazer perguntas. Uma menina que tinha um problema na pele, era uma pele que não pegava sol, não falava nada com nada, coisa com coisa. Uma menina que não tinha documentos, ela estava com 19 anos. Tipo, a mãe dela foi raptada com 18, a filha já estava com 19 anos, sendo criada num ambiente fechado, pequeno, né? E ali os médicos começaram a questionar. Foi uma coisa que chamou a atenção da mídia. A Elizabeth, apesar de estar em cativeiro, já nesses dados momentos, eu acredito que ele já tenha colocado uma televisão lá por conta das crianças, para entreter crianças, porque foram 6 filhos que eles tiveram lá dentro. 7 filhos, na verdade. E 6, um deles morreram. Então, assim, a Elizabeth acompanhou as notícias da própria filha, que uma jovem tinha sido abandonada na frente do hospital, e eles queriam informações, né, porque ela apresentava sinais de maus tratos. Foi aí que, mais uma vez, Elizabeth começou a pedir, né, para Joseph levasse ela, que ela não ia dizer nada, para a polícia e tudo mais, e, enfim, ele aceitou. Em 19 de abril de 2008, foi quando a polícia começou a fazer o apelo, e no dia 27 de abril, a Elizabeth, finalmente foi deixada para encontrar a filha. E lá, como ela, mais uma vez, a Elizabeth não dizia muito sobre a situação, os policiais falaram que iam acusar ela de maus tratos. Foi quando, sob custódia, né, da polícia, que ela ia ser culpada pelos maus tratos da filha. Foi sob custódia que ela acabou contando toda a história de abuso, toda a história que ela sofreu durante 24 anos sendo abusada sexualmente pelo pai, tendo filhos do pai, né? E Joseph foi preso no dia 27 de abril de 2008, sendo que ele foi muito frio durante o interrogatório dele. Ele foi uma pessoa muito fria. A princípio, ele quis mentir a respeito da história, mas os fatos por si eram muito gritantes, né? E no dia 18 de março de 2009, Joseph Fritzl, ele foi condenado por sequestro, cárcere privado de 6 crianças e mais a filha, abuso sexual, assassinato, porque acredita-se que a morte da criança, que morreu 3 dias após o nascimento, foi por falta de atendimento médico. Então, ele pegou uma pena máxima por abusar da própria filha. Então, é esse o caso que eu trago para vocês. Cara, é o que eu falei. É um dos casos mais bizarros que eu já vi na minha vida. Só que não foi o único. Eu acho que eu já vi uns 3 parecidos com esse. Não sei se minha memória não falha. Teve um, se eu não me engano, nos Estados Unidos teve um parecido. Também teve um, se eu não me engano, na Alemanha e um no México. Praticamente a mesma coisa. E aquele filme, não sei se vocês viram, O Quarto de Jack, ele é inspirado em um caso desse aí. Também tem aquele filme de uma garota que também ela ficou presa num porão. Um filme, ele é um dos filmes mais perturbadores da história também. O cara raptou a garota e botou ela num porão. Ou seja, isso não é um caso... É um caso muito bizarro, mas tem alguns parecidos com esse. Entendeu? Hein, Petros, um parêntese aqui. Ficou muito difícil de acreditar que ela tinha sido raptada ou qualquer outra coisa no início, porque assim, ela já era uma adolescente que vinha sofrendo abusos sexuais. Ela não começou a ser abusada no momento que ela foi raptada. Ela já vinha sofrendo esses abusos antes, tanto que ela tentou fugir uma vez e não conseguiu e voltou. Por isso que a polícia não deu credibilidade ao caso. Por isso que quando o Joseph falou que ela tinha ido embora porque ela estava se envolvendo com magia negra, a polícia aceitou, porque já tinha o fato anterior dela ter tentado fugir e não conseguiu ter êxito na fuga. Então, assim, ela já vinha dando sinais, mas ninguém viu. Também não se sabe se esse pai também chegou a abusar das 3 filhas ou dos 4 filhos. A mãe da Elizabeth, no momento que Joseph foi preso, ela também fugiu.
Então, não se sabe se ela sabia do caso, se ela teve envolvimento no caso. Ninguém nunca soube por que ela fugiu, né, quando o Joseph foi preso. Se foi por medo de envolverem ela na história ou não. Então, assim, é um caso de abuso extremo, extremo mesmo, porque será que ele não abusou dos filhos também lá dentro? Nunca se sabe, né? Mas pelo menos é um caso que ele foi condenado. Ele foi condenado por todos os crimes que coube dentro do ato que ele cometeu. E, Karen, você já viu, ouvido falar desse caso? Você já conhecia? Qual é a sua opinião? Eu estou extremamente chocada. Eu estou extremamente, assim... Eu não estou conseguindo, assim, eu estou tentando assimilar, sabe? Porque é muita informação horrenda. Como que um pai faz um negócio desse, sabe? É um bagulho muito absurdo. A Lia até falou, né? Porque eu ia perguntar, e os outros filhos? Os outros filhos não sentiram isso? Do nada a irmã sumiu? Mas aí a Lia já falou, né? Ela vinha sofrendo abusos. Para muitos, ela já era a problemática da situação. Então, se sumiu, então não deu credibilidade, ficou na história mesmo que o pai contou. Gente, mas assim, o que passa na cabeça desse homem para, tipo... Porque, vamos combinar, né? Ele planejou com calma e cautela esse ambiente em que ela ficou. Que portas? Como é que isso chegou nessa casa e ninguém viu? Como que esse homem fez tudo isso, tipo, na moita, sabe? Sem ninguém perceber nada. E do nada ele sequestrou a filha. Por que essa filha em tantos, sabe? Eu não sei se eu paro pra pensar e falo, realmente é um homem doente. Ou assim, eu não consigo, tipo, parar e pensar e falar, ele é apenas cruel. Pra mim, ou ele é só doente, ou ele é cruel e uma pessoa doente. Que saiu junto pra crueldade nessa história, sabe? A mãe fugia. Pode ser nessa história do não queria ser, né, indiciada junto, condenada junto, presa junto, se misturar e tal. Mas, gente, é uma história muito absurda. Me lembrou também o filme do Quarto do Jack, só que a menina não é parente do cara. Mas me lembrou bastante a história. É um absurdo isso. Como que ninguém fez nada? Tipo, ninguém ouviu, ninguém procurou saber. Era no porão de casa, gente. Foi o que a Lia falou. Será que essa mãe não sabia? Se essa mãe sabia, olha que ambiente doentio que é essa família, que é essa casa. É um negócio muito revoltante. Estou começando a me exaltar, desculpa. Ian, você conhecia esse caso? Ouviu falar? Esse caso da Elizabeth é um caso sinistro. Eu vi a repercussão dele na televisão. E, ao mesmo tempo, a gente vê tantos casos de diversos de assassinatos tal, e a polícia investiga com tanto afinco. E nesse caso, a palavra do pai, que eu acho que é uma história tão absurda, que acho que a polícia deu credibilidade pro pai, porque era o pai dela que estava falando essas barbárias todas, né? Mas eles deveriam ter investigado mesmo assim, né? E você vê que a vítima é sempre descredibilizada, né? Nessas histórias, né? O resumo da ópera, a culpa é dela porque ela, não sei, é sempre dela. Você pode ver que o O.J. foi assim, o da menininha, esse caso da Eloá, porque você terminou comigo. É sempre a culpa da vítima, nunca é do psicopata que faz o que faz. Mas eu vou contar uma informação, uma boa e uma ruim. A Elizabeth teve a identidade mudada para ter paz na vida dela, ela e os 2 filhos dela. E em março agora de 2019, um jornal até austríaco disse que o pai Joseph continuava preso, né? Que ele está com 83 anos, até agora 85, né? Que foi em 2019 isso. E ele já estava sofrendo de demência por causa da idade e tal. E o jornal também escreveu que a Elizabeth conseguiu casar, cara, reconstruir a vida. Isso acho que uma pessoa que vive tudo isso que foi narrado até agora e ela conseguir amar
uma pessoa, um homem, novamente, eu não sei explicar a força dessa mulher, porque é uma parada surreal. Porque eu acho que uma pessoa que vive tudo isso, acho que ela nunca mais ia querer ver homem de espécie nenhuma, mas não. Ela conseguiu reconstruir a vida dela. A filha dela mais velha, que está com em torno de 31 anos, estaria namorando, vivendo a vida. O filho mais velho também, de 30, que é a diferença de um ano, estava planejando ser marinheiro, tal. E os outros filhos dela também trabalhariam lá na cidade. Ela continua morando lá, em Amstetten, né? Que fala, não sei como é que pronuncia esse nome. Ela continua lá. Só que tem uma informação que agora é a parte ruim. O Joseph, que é também conhecido como o monstro de Amstetten, né? Que é como ele é conhecido, poderá ganhar a liberdade após cumprir 15 anos de prisão em regime fechado. Pelas contas que eu fiz, ele vai sair em 2024. Quando ele estará com 88 anos, ele terá sua liberdade. Mesmo não tendo mais condições mentais de entender o que fez, as merdas todas que fez, ele vai ganhar a liberdade. Se estiver vivo, né? Tem essa. É um absurdo, né, gente? É um absurdo. Essa história aí, cara, bateu assim. Ó. Eu tava ouvindo e me segurando para não ir às lágrimas, porque é uma história. A gente, todo mundo. Só a Karen, que ainda não é mãe, mas a gente tem filho, é muito dolorido. Eu não consigo. É uma conta que não fecha na minha cabeça um pai fazer isso com a filha. Mas acontece. É comum. Acontece muito, gente. Acontece muito. E como até a Lia comentou, a questão sentimental dos parentes envolvidos, dos amigos, entra aquela velha, não, ele não faria isso, não é? Ele não é capaz de fazer. Que isso? Ele é tão legal, como é que ele vai fazer isso? Pai, gente, a mente é doentia, é perversa e é capaz de fazer coisas que esse que a gente está falando é um exemplo pequeno, tem coisas bem piores. Existe uma conta muito absurda de quantas vezes ela teria sido violentada durante esses 24 anos. Então, assim, é muito chocante, é uma coisa comum, não na questão de manter a pessoa trancafiada por 24 anos longe de tudo e de todos, mas existe sim a escravidão sexual de pai, de tio, de irmão, de esposo, que mantém ali a pessoa sob um domínio e uma pressão psicológica muito grande. Então, assim, foi uma das coisas que fez eu desistir do serviço social, foi isso, foi dar de cara com a parte podre do ser humano. Né, de ver tanta violência contra a criança, contra a mulher, contra idoso e até contra homens mesmo, contra homossexuais. Assim, é uma violência assim, que tu não aguenta. Quantas vezes eu segui em casos e eu saía chorando por conta disso, de não aguentar ver o quão podre pode ser um ser humano. É mesmo. E, assim, uma coisa que eu estava lembrando, Karen, você tinha falado que no seu primeiro caso, né, que uma pessoa tinha escrevido uma carta de 3 páginas e quem seria louco de fazer isso? Aí eu estou lembrando aqui, me lembrou um caso que teve um cara que ele foi conhecido nos Estados Unidos como bicho-papão, porque ele era canibal, pedófilo. Ele matava, primeiro ele abusava, depois ele matava e comia literalmente a carne das crianças. Então, ele foi condenado à morte. Teve um caso que, além dele pegar a criança, abusar, matar, comer, ele escreveu uma carta contando todos os detalhes que ele fez e deu para a família. Enviou para a família. E ele falou, e tem uma parte que eu lembro até hoje, que ele fala assim, eu sei que eu sou um monstro, eu sei que eu mereço morrer pelo que eu fiz, mas a carne da sua filha foi a melhor carne que eu já experimentei. E ele contou
por detalhes. Isso com uma criança de 7 anos. 7 anos. Aí você falou, quando você falou o negócio da carta, foi me lembrando dessa história, desse serial killer canibal, que é considerado um dos mais prolíferos de todos os tempos. Eu só fazer um parêntese aqui, o Anderson falou que eu ainda não sou mãe. É complicado. Não é nenhuma questão. Eu penso muito, e eu converso muito com ela, assim, uma das coisas que a gente se questiona, fora a questão financeira, de vida e tal, mas aí eu falo pra ele, a gente bota uma criança nesse mundo, com tudo que a gente já viu. Como que faz? E aí eu imagina meu coração. Aquele ditado, né? Depois que você é mãe, você não dorme nunca mais. Eu falei pra ele, como fica meu coração? Eu vou querer botar meu filho trancado dentro de casa. Eu não vou confiar no mundo. Ah, mas tem que confiar na criação que você deu. Não vou confiar. Imagina uma pessoa dessa, um monstro desse, faz uma crueldade com o filho meu. Gente, eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu fico doida, acho que eu vou matar a pessoa. É muito cruel os casos que a gente trouxe aqui. São cruéis os casos que a gente trouxe. São casos de monstros, de pessoas assim que você até procura explicação, mas não tem. A pessoa do feeling, da essência da pessoa ser um monstro, ser cruel, ser do mal, cometer aquela maldade. Como que essa pessoa consegue viver depois de fazer um negócio desse? Como você acabou de falar, o cara tem noção que merece morrer e esperou ser preso para ser condenado, mas ele tem noção da merda que ele fez? Ai, gente, tem que ter muito estômago, sinceramente, para, como a Lia falou, ela não aguentou ser assistente social. Tem que ter muito estômago para uma situação dessa. Tem que ter muito estômago para enfrentar a realidade podre do mundo. Gente, eu não ia conseguir, sério. Então, galera, terminando esse mês lilás, agosto lilás, mas nós não poderíamos deixar de trazer esses casos para vocês, esses casos sobre as relações abusivas, porque também a gente quer dar uma conscientizada, entendeu? Vocês aprenderem que o terror também, ele ensina um pouco para a gente prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor, a gente não fechar nossos olhos, porque são coisas absurdas que está acontecendo, e isso não pode se tornar normal. Tem um ditado que diz o seguinte: o ser humano é capaz de fazer coisas que até o diabo duvida, e isso não pode se tornar uma coisa banal. A gente tem que dar um basta, né, nessa covardia que está acontecendo. Então, o Macabrocast levantou essa bandeira, veio aqui com esses casos, e espero que vocês tenham gostado desse tema, espero que tenha sido interessante, como para a gente foi. Sabemos que foi uma coisa bem pesada, mas tem um porquê da gente fazer isso, entendeu? Galera, eu só tenho a agradecer pela audiência de vocês. Muito obrigado, Karen, muito obrigado, Lia, muito obrigado, Anderson. E eu já vou encerrando e pedindo, Lia, dá o seu... se despede da galera. Então, eu agradeço o convite, achei muito pertinente o tema. É um tema pesado, mas ele é um tema que ele tem que bater na porta da sociedade brasileira, mundial. Tem que ser falado, não pode ser esquecido e não pode ser romantizado. Então, assim, eu agradeço demais e parabenizo o programa, né, por levantar essa bandeira, né, de dar um aviso para a sociedade, né, que a cultura, ela está ali como entretenimento, mas ela está ali também como um aviso, como auxiliar as pessoas a reconhecer quando elas estiverem em perigo e poderem pedir ajuda a tempo. Muito obrigada. Isso aí. E Anderson, se despede da galera, meu irmão. É isso aí, mais um programa, um tema extremamente difícil, delicado, que mexe com a emoção de todo mundo, entendeu? E falar desses assuntos, por mais pesados que eles sejam, a gente tem que abordar, a gente tem que superar ali as nossas emoções e expor esse tipo de situação, porque
Isso acontece o tempo todo, gente. Isso é um caso no meio de muitos, por incrível que pareça. A vida real, às vezes, ela consegue superar a ficção nas coisas absurdas que a gente acaba vendo aí no noticiário todo dia, quando você liga a televisão, na hora que você está com a sua família para almoçar ou para jantar, você esbarra com histórias como essa que a gente falou. E pedir para não se esquecer, deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, quem não é inscrito, seguir a gente lá no Instagram, @macabrocast. Agradecimento especial a todos aqui os envolvidos e a Dark Book, né? Não esquecer que é a nossa parceira aí que está sempre apoiando a gente. E é isso aí, um grande abraço a todos. Karen, se despede da galera, Karen. Gente, assunto muito bom que a gente pegou para falar aí pro Agosto Lilás. Mesmo que não seja com vocês, fica o aviso. Se vocês estão vendo, se vocês conhecem alguém, se estão suspeitando, gente, avise, denunciem, ligue, procura na internet os números. Se for o caso, a gente deixa aqui na descrição os números de alerta para violência contra a mulher, número da polícia, o que for. Não importa, tá desconfiando que a sua irmã, sua prima, sua mãe, ou seu amigo, ou quem for, tá sofrendo algum tipo de abuso, tá sofrendo algum tipo de violência, não fique calado. Não entra naquela história daquele ditado do em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Meta a sua colher, sim. Denuncie, tenta ajudar a pessoa, para a pessoa não se sentir sozinha, para a pessoa ter uma ajuda, um amparo para poder sair dessa relação abusiva, para não ocorrer o pior. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente botou esse assunto em pauta, é por isso que a gente está fazendo esse alerta, trazendo esses assuntos que foram pesados, mas são necessários. Então fica aqui o nosso pedido de aviso para vocês. Viu alguma coisa? Avisem, alertem, liguem para a polícia, para o Disque Denúncia, para o Denúncia de Mulheres. Então, assim, façam a parte de vocês. No mais, vou reforçar o que os meus amigos já disseram, que é, se inscreve aqui no canal, caso vocês já não sejam inscritos. Segue a gente, que a gente é legal pra caramba. Segue lá no Instagram também, me segue também no Instagram. Segue os meninos e segue também. Louca dos Filmes, com LOKH, Louca dos Filmes. Me segue, que tá super legal. Tem live, voltou, a página voltou com tudo. Tem Baurucas, indica Baurucas todo sábado. Então, segue a gente lá, se inscreve aqui, deixa like. Like é legal, não custa nada. Então, é de graça. Deixa seu like aqui, porque a gente é bacana pra caramba. E antes do término, galera, só quero dizer só uma coisinha. Vieram me perguntar por que Antologia Mais Amei Você. Porque nos meus estudos, a maioria das desculpas que eles usam para fazer as atrocidades é: eu fiz isso porque eu te amo, você é minha, não é mais de ninguém. Mãe, eu amo a senhora mais do que tudo. Então a desculpa é o amor. E a antologia, ela vem com esse nome por isso. Mas amei você. Ou seja, eu estou fazendo, eu estou te torturando, eu estou te matando, eu estou abusando porque eu amo você. Apesar de tudo que eu faço de ruim, é mais amei você. É um grito de alerta que nós queremos dar. E, finalzinho, gente, não esqueçam que estamos numa pandemia. Não esqueça que estamos numa pandemia. Eu perdi meu pai. Meu pai estava imunizado. Ele tomou as 2 doses, mas ele não resistiu à variante. Sou do Rio de Janeiro. A variante aqui está estourando. Vai na rua, precisa trabalhar, usa máscara. Não esqueça, não vão pela cabeça daquela criatura hedionda que está querendo acabar com a obrigação de máscara, não. Porque não é só com você, tem seus pais, suas mães, e mesmo estando imunizado, Deus me livre e guarde, possa acontecer o que aconteceu com meu pai. Então, gente, a pandemia está aí, consciência, não vá pelas cabeças dos nossos governantes irresponsáveis, saiu na rua, máscara, álcool em gel, não dá bobeira, porque a variante está vindo aí e está arrebentando com a gente. Por favor, gente, por vocês, pelos seus, por sua família. Se cuide. Até a próxima, gente. Fui. Valeu.